Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma aula, para mais uma live incrível, realmente para trazer aí muito conhecimento, muita informação, para te dar possibilidade de ter um novo padrão de se relacionar. Boa noite, maravilhosa, tudo bem? Deixa eu avisar aqui o pessoal que eu já estou ao vivo, bora compartilhar. Ei, Júlia, Josiane, muito boa noite. Deixa eu avisar aqui. E vou compartilhar também. Compartilhem, convidem outras mulheres para estarem nessa live. Eu vou me dividir aqui um pouquinho, que hoje eu estou com uma galera aqui super bacana também, me acompanhando pela plataforma do Simpla. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão desse lado daí. Bem-vindo, bem-vinda quem tá chegando aqui no Instagram. E vamos juntas, vamos juntos. Muito boa noite. Hoje o nosso tema é polêmico, tá? Mas é necessário. E então vão convidando as pessoas que precisam estar aqui com a gente, né? De repente aquela pessoa que você já sabe que foi traída ou que já traiu, que talvez seja amante. Aqui a gente não vai falar de um lado ou de outro tomando partido. Não existe julgamento. Ok? Então, se você já esteve, né, nesse papel, nesse lugar, se sinta acolhida aqui, se sinta acolhido, porque aqui ninguém vai condenar ninguém, não existe posição de certo e errado, e quem me acompanha já sabe disso, porque na filosofia sistêmica nós não trabalhamos com críticas, com julgamentos, então encaminhe para as pessoas que vocês sabem que precisam de estar aqui, que precisam de mais consciência, para que essa mudança na relação aconteça. Esse tema promete, hein? Maravilhosas. E vamos juntas, precisamos enxergar, né? Trazer consciência para que haja mudança, porque ninguém muda o que não vê, né? Então me conta se você já me acompanha, se você tá chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Cristina, vão chegando, né? E eu já quero, inclusive, convidar vocês de Passos, né, de região aqui, para participar da vivência, aliás, de qualquer lugar, porque essa vivência ela vai ser online, né? Nós vamos ter na segunda-feira uma vivência Dinâmicas de Cura, que vai acontecer no dia 5, na próxima segunda-feira, online. Então, o link para garantir a sua vaga já está na bio, tá? E eu vou explicar isso mais adiante. Então, nessa vivência, nós vamos olhar para o relacionamento amoroso, para você enquanto mulher na relação, né? Trazendo movimentos de cura, de solução, através da consciência. Então, essa vivência, ela vai te ajudar a compreender qual dinâmica de indisponibilidade que você está na sua relação, né? Para que você possa ter a oportunidade de fazer diferente nesta relação ou na próxima relação, caso você esteja solteira. Boa noite, Lisa Souto. Boa noite, Rosa. Vão chegando. Boa noite, Cristina, Júlia, Josiane. E é isso. Então, fica comigo até o final, galerinha que tá de cá e de cá. E já garante aqui a sua vaga. Depois eu vou passar todas as informações, porque esse movimento vai ser online, ó. É show, tá? Quem não assistiu a live anterior a essa, eu vou deixar depois nos stories o link, porque muitas consciências vão chegar, isso é um complemento, tá? Então, vamos começar com aquela pergunta que não quer calar, né? Vocês acham que amante tem lugar? Amante tem um lar? Amante pertence ao sistema? Fala pra mim, gente. Me respondam quem tá aqui. Vocês acham que a amante tem um lugar, tem um lar? Vocês acham que a amante pertence? Vão falando pra mim.
Digitem o que vocês pensam quando a gente traz a figura da amante ou do amante, aí vocês vão encaixar na realidade de vocês. O que vocês pensam? O que vem para vocês quando a gente fala em amante? Qual o sentimento que vem, né? Qual é a sensação que vem quando a gente fala de amante? Seja muito bem-vinda, Cida, Ramon, fiquem à vontade. Então, vamos lá, eu vou ler o pessoal que tá aqui pelo Simpla, pela plataforma. Ó, vem ódio, vem raiva, sensação de não pertencimento, não pertencem, ó, a amante já tá sendo excluída, não pertencem, sobre isso. Ó, algumas respostas, né? Raiva, eu sinto ódio. O ódio, inclusive, ele diz muito sobre quem sente, mais do que quem, né? Do que o objeto que te faz sentir ódio, tá? Então, sinto injustiça, humilhação. Olha só, hein? A figura da amante. Quantos sentimentos? Ódio, injustiça, humilhação, dor, desprezo, disputa, tristeza, confusão. Não é para menos, né? Confusão, tristeza, destruição da família. Será? Traição é algo errado? Será? Frustração, ciúmes. Bom, ótimo, né? Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês a respeito dessa figura da amante ou do amante? Se encaixem na realidade de vocês. É natural e compreensível que quando a gente pensa na figura da amante, vai despertar em nós sentimentos e emoções improdutivos. E por que eu falo que são sentimentos e emoções improdutivas? Porque é preciso compreender de uma vez por todas que não existe emoção e sentimento ruim. O que existe são emoções e sentimentos que trazem algo que ensina, né? Algo a respeito da situação que você vive, por exemplo. Então, a tristeza, por exemplo, ela não é ruim. A raiva, ela não é ruim. Os sentimentos e emoções, eles vêm para nos ensinar algo. Então, é natural e compreensível que a gente tenha sentimentos improdutivos quando a gente pensa numa situação como essa, de traição, de amante, né? Então, por que é natural, né? Por que é natural que a gente tenha esse sentimento? Porque nós nascemos, nós vivemos e somos educados, doutrinados dentro de uma cultura muito polarizada. É dual. É uma sociedade principalmente maniqueísta, né? O que é uma sociedade maniqueísta? É uma sociedade onde existe sempre a polaridade entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Então nós crescemos dentro dessa cultura de colocar as situações e as pessoas em caixas, né? Então esse comportamento é certo, ele está na caixa do aprovável, do admirável, né? Este comportamento é errado, e aí a gente vai trazendo sentimentos como raiva, desrespeito, disputa, ódio. Então você direciona sentimentos e emoções a depender do viés que você faz de julgamento a respeito daquela pessoa e daquela situação. Então, o que acontece? Isso é uma construção cultural e não foi do dia para a noite que isso tudo aconteceu, né? Isso vem lá dos tempos mais primórdios. Isso começou lá com uma cultura de comando, de controle, especialmente quando nós falamos, por exemplo, da igreja, né, lá do século XVI, XVII. Então, isso vem para colocar as pessoas dentro dessas caixas de comportamentos e ações aprováveis, admiráveis, e comportamentos, né, e ações reprováveis e não aceitáveis, ok? Sejam bem-vindos, vão chegando. Então, vamos lá. Pessoal, tô lendo vocês, tá? Então, vamos lá. Acontece que
ainda que exista e seja necessário um crivo, né, um julgamento moral, muitas vezes isso não está na nossa alçada. E o que eu quero dizer com isso? A lei, a justiça, os operadores do direito, juízes, né, advogados, estão a serviço de avaliar, né, a situação dentro de um contexto profissional, dentro das leis, né? Então, existe a legislação, né, a lei. Então, aquilo que nessa existência se denomina certo e errado, o que pode, o que não pode, né? Isso é desrespeito às leis, infringindo leis, à ordem. Então, assim, vamos observar, né? Existem leis, legislações que vão julgar, que vão olhar com mais detalhe para determinadas situações neste contexto, ok? Então, quando nós falamos de dinâmicas e comportamentos de relacionamentos, nós também fazemos esse tipo de crivo. É inevitável. Nós também colocamos essas pessoas nessas caixinhas, só que aí a gente tem que avaliar que nós fazemos isso com base neste referencial que eu acabei de falar, ou seja, dual, de certo e errado, de bom e mal, pode ou não pode. E nós percebemos, né? O que fica claro quando a gente começa a estudar, por exemplo, constelações, filosofia sistêmica, é que ainda que a gente faça esse tipo de avaliação, as situações continuam acontecendo. Os relacionamentos continuam sendo construídos, né? Às vezes em um referencial de pode e não pode, na dualidade do bom e mal, e isso denuncia. Isso traz para nós perspectivas e olhares além daquilo que a gente vê. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós estamos inseridas dentro de uma sociedade que acredita que a fidelidade, que as relações monogâmicas operam como regra e que sair de relações e ter relações extraconjugais, por exemplo, traições, etc., operam como uma exceção. Então, observa, essa é a ideia que está presente dentro do inconsciente coletivo, que casamento é para sempre, que não pode separar, que traição é falta de caráter e etc. O que a gente percebe na prática? A cada 10 casais, 8 vivem dinâmicas de traição em algum momento dentro da relação. 8 casais em cada 10 casais em algum momento vivem dinâmicas, vou repetir, de traições na relação. E o que eu quero dizer com isso? Se nós acreditamos e estamos inseridos dentro de um contexto social que conhece a fidelidade de monogamia como regra, mas na experiência prática isso não acontece, nós estamos desconectados da realidade. Então, vão acompanhando. E isso não significa dizer que a gente vai incentivar ou que está tudo bem, que é legal, a traição. Mas a minha proposta para você hoje é que você reflita verdadeiramente sobre a realidade e não sobre a idealização da realidade e veja o entorno de vocês, casais, pessoas próximas, né, que podem ter vivido a dinâmica da traição, você pode ter vivido, experienciado alguma traição, de repente você pode ter traído. Então reflita. Se fosse exceção, a gente precisaria se esforçar muito para encontrar, e não é o que acontece. Casos de traições dentro de relações estão cada vez mais comuns e a gente precisa trazer consciência, a gente precisa aprender a olhar além. E agora, entrando no contexto sistêmico aplicado, né, Bert traz a respeito da traição e da figura da amante, que nós entendemos, né? Se nós percebemos que isso acontece, que essas dinâmicas de ter um casal, né, onde um dos dois em algum momento vão olhar para fora
e estabelecem relações extraconjugais onde existe uma terceira pessoa. Então, a partir do momento que isso acontece, Bert se dedicou dentro desse trabalho sistêmico das constelações e como base a filosofia sistêmica, ele se dedicou a olhar e a compreender além do aparente, saindo de juízos morais, de certo e errado, de bom e mal. Por quê? Porque muitos acreditam que uma pessoa que trai é uma pessoa ruim. Mas será que ela é uma pessoa ruim? Será que esse movimento de ir para fora da relação caracteriza ela como sendo uma pessoa ruim? Caracteriza essa pessoa como uma pessoa que não merece confiança? Caracteriza ela como um ser humano desprezível? Será mesmo? Então, será que você em algum momento da vida se colocou neste lugar? O que Bert trouxe para nós e o que ele propõe como movimento da constelação e da filosofia sistêmica aplicada é olhar para este lugar da amante, da traição, além dos nossos juízos morais e éticos. E isso não significa excluir, não significa autorizar qualquer tipo de comportamento. Significa compreender profundamente, porque enquanto você quiser ter razão ou sair por cima da situação, você não está olhando além do que é de forma sistêmica ampliada. Não está havendo compreensão. E aí você começa a apontar o dedo e procurar culpados, né? A vítima não quer agir, ela quer aliados. Se por acaso em algum momento da sua vida você foi traída e você ainda acredita que a culpa é só do outro, né? Está apontando que essa responsabilidade é só do outro, que é tudo um bando de safado, de sem vergonha. Isso é só um desrespeito com você. Porque você é a melhor pessoa do mundo, será? Então eu te sugiro um exercício de reflexão profunda e realmente, assim, se tiver oportunidade, constele. Porque profundamente, né, eu sugiro que você se abra, que você reflita e perceba realmente se a culpa, se a responsabilidade é de fato só do outro. E aqui não significa dizer que a pessoa que é traída é culpada pela relação. Aqui nós não vamos, eu vou repetir, aqui nós não estamos buscando culpados. A gente vai buscar compreender qual é o lugar dessa terceira pessoa dentro de uma relação, para que você compreenda as dinâmicas, para que você consiga mudar o padrão. Porque enquanto você estiver nesse juízo moral de bom e mal, de certo e errado, você está em uma postura de julgamento. E se você está em julgamento, você se coloca superior e não existe relação afetiva com hierarquia. A relação afetiva, ela pressupõe equivalência. E se esse é o seu caso, se você foi traída ou traído, claro que você se sente mal, claro que você pode se sentir humilhada, fracassada, né? Você pode se questionar muitas vezes onde eu errei. Mas você sente que você, mais do que, sei lá, do que você esperava, do que você pôde, você se doou demais. E essa é, inclusive, uma dinâmica super comum. Porque quem se doa demais manda o outro embora. Enfim, os sentimentos, sim, são validados. O lugar de dor é validado, não vamos ignorar. Sim, é preciso compreender além do aparente. E se você permanece em um lugar de procurar culpados, né, de apontar o dedo e querer achar um responsável sem olhar para aquilo que é seu, para sua responsabilidade, sem olhar para o que você pode aprender diante dessa situação e como que isso se conecta com a sua história, com a história da sua família, né? Eu sinto te dizer que inevitavelmente em outras relações você vai viver uma situação parecida, se você não olhar para você. Quantas vezes eu ouvi relatos de clientes, né, de mentorandas, dizendo, eu saí de uma relação onde eu fui traída, eu procurei uma pessoa com um perfil totalmente diferente e eu fui traída de novo. E aí, eu te digo, você consegue compreender que a traição neste lugar, né, este lugar de traição, ele está querendo te ensinar algo, ele está querendo te mostrar algo além do aparente.
E não é para você ser a culpada ou se colocar como vítima. É simplesmente para que você compreenda que a traição está a serviço do seu crescimento, da sua relação. Pode ser meio desconfortável ouvir isso, mas a traição, ela está a serviço do seu crescimento. Ela está te alertando para que você, para te mostrar, né, o que você ainda não conseguiu entender dentro das suas relações afetivas. Então, o que você ainda tem de expectativas em relação ao outro que não é dele. Observa sobre isso. Quais expectativas? O que você cobra do outro, mas na verdade é uma responsabilidade sua, né? Que ele não vai poder te dar. Ele não vai fazer a sua parte. Então, quando a gente fala da amante, eu já vou direto ao ponto, né? A amante tem um lugar? Claro que sim. A amante tem um lugar. E sabe por que a amante tem um lugar? Gente, uma traição, ela sempre vem gritando na cara deste casal que algo precisa ser ajustado, que algo precisa ser arrumado, que este casal não está observando os pilares do relacionamento afetivo. Não existe equilíbrio entre dar e receber, não existe planos, não existe objetivos em comum, não existe desenvolvimento e intimidade na sexualidade em razão de algumas dessas falhas. Então existe uma traição para gritar na cara desse casal: ei, vocês não fizeram algo para essa relação. Porque quando a gente não faz, a relação acaba. Então percebam vocês, ninguém salva a relação sozinha. Os dois adultos precisam decidir fazer acontecer. Precisam pagar o preço. É preciso olhar para vocês na esfera do eu individual e posteriormente olhar para vocês na relação. Ao contrário, a relação pode sim acabar se cada um não fizer a sua parte. Então entendam, não é simplesmente uma safadeza, não é simplesmente, eu não tenho nada para fazer, né? Então eu vou lá trair. Esse é um movimento sistêmico que denuncia que o casal, né, que algo precisa ser ajustado, que algo precisa ser arrumado, organizado e alinhado. Tá fazendo sentido? Porque precisamos ter posturas adequadas, né? Então, caso contrário, a relação ela vai acabar, né? A postura, se a postura não muda, né, em uma nova relação, acontece a mesma coisa, vai se repetindo ciclos. Então, em uma nova relação, se não acontece, né, o mesmo movimento pode acontecer pior. Por quê? Porque eu preciso me conectar com algo que eu preciso sentir. E é diferente do racional. Na live anterior eu falei sobre isso, né? Eu vou deixar o link para vocês nos stories para vocês compreenderem sobre esses sentimentos, porque nem sempre o que eu busco conscientemente é o que está conectado ao meu sentir, certo? Pessoal, veja se tá fazendo sentido. Deixa eu ver aqui se tem comentários do pessoal da plataforma. É exatamente isso. Porque ninguém se relaciona. Gente, ninguém se relaciona sozinho. A responsabilidade que muitas vezes a gente coloca no outro não é só do outro. Na relação, somos equivalentes. Não existe um homem e mulher maior e menor. Então, a relação, ela pressupõe equivalência. O meu parceiro tem 50% da responsabilidade sobre tudo que acontece de bom e de ruim. E eu também tenho 50%. Então, é por isso que muitas vezes a gente fica um pouco impactada, né? Porque se a gente sai do lugar de vítima, né? Se você já foi traída e tudo mais, você assume a sua responsabilidade e isso te leva para caminhos de solução, né? Então, a primeira coisa que eu vou propor para você é que você saiam do julgamento, tirem o rótulo da amante, que são ruins, que são safadas, desrespeitosas, e eu vou falar, e se doer, fica um pouco mais, porque essa dor, esse desconforto vai levar você a outro nível de consciência para que você se permita relações saudáveis. A amante, ela está a serviço dos seus sistemas, tanto do homem quanto da mulher. Então, a pessoa que ocupa o lugar de amante, ela está altamente indisponível. Porque
Por que ela está altamente indisponível? Porque a pessoa que ocupa o lugar de amante, ela não tem permissão, vejam bem, do próprio sistema para ter uma relação pública. Isso é muito profundo, isso é sistêmico demais. E se você está passando ou passou por situações de traição, você também está disponível, tá? Então, a amante, ela fica no meio de um casal, ela fica escondida atrás desse casal como um sinal de alerta de uma profunda indisponibilidade, inclusive dela, não só do casal. Então, ao julgar essa pessoa, o que você fala para ela inconscientemente? Que você é melhor, que você é maior, que você sabe mais do que ela, e você não é. Você tem falhas, você tem situações difíceis e inevitavelmente você vai errar em algum momento. Porque surge, né, a figura do amante dentro de um casamento, né? Essa figura simplesmente surge, você já se questionou, mas como? Por quê? Eu fiz de tudo, isso é punk, né? Mas eu vou dizer, a amante, ela vem para salvar um casamento. A amante vem para salvar um casamento. Então, olha que forte isso, porque o amante, ele vem para salvar, porque o amante, a terceira pessoa, ela vem para suprir algo que falta dentro da tua relação, né? Mas que mantém vocês juntos. Então, é onde começam os conflitos. Nós estamos juntos, mas falta algo e a gente não sabe lidar. São questões inconscientes sistêmicas, então vem a amante para que ela supra a necessidade da relação de vocês. Então, ainda que uma dessas pessoas procurem, né, dos parceiros procurem e vá fora, tenha amante, né? Essa amante, essa relação extraconjugal que vem de forma inconsciente para salvar a sua relação. E este amante, ele está totalmente a serviço de manter essa relação sistemicamente. E eu sei que é bem complexo, se você está aqui pela primeira vez, eu sugiro que você fique mais, que você veja conteúdos aqui, inclusive a live anterior, né, para te ajudar a compreender essa filosofia sistêmica aplicada, porque pode ser que seja difícil compreender logo de cara. É uma desconstrução muito forte de tudo que você já recebeu até agora. Então vejam, quanto mais razão você tiver, mais você vai sofrer. E não importa se você concorda com isso ou não, se você gosta ou não, se você se importa, né? Não importa. Quanto mais você resiste, mais você sofre, porque essa é uma dinâmica que ela não é explicada com base nos juízos e na dualidade, nos valores morais. Então, por exemplo, quando você fala, eu não admito mentiras, né? Para o sistema, tanto faz se você admite ou não, não é consciente. Então, quando você fica em um lugar que você não admite mentiras, você se coloca como superior, né? Então, você se coloca como maior, né? Mas como assim? Vão mentir para mim? E esse lugar não é um lugar de compreensão. Até porque você não quer compreender, né? O que você quer é ter razão. E enquanto você quiser ter razão, o que você vai ter é sofrimento. Então, abrir mão de ter razão e dar espaço à compreensão profunda, né? E essa compreensão, ela não é racional, ela é totalmente conectada ao sentir. Então, isso é apenas compreender que essa dinâmica acontece e ela acontece para mostrar algo para o casal, algo que precisa ser feito e revisto. Então, percebam, para esse casal, essa amante vem a serviço para mostrar que algo não está legal. Então, o que eu preciso observar, né? Que algo não está sendo nutrido, que algo precisa ser ajustado, né? E ela vem para manter esse casal junto e para servir. E sabe o que é mais doido? A amante, pensa numa relação, né? Um homem e uma mulher, onde o homem busca fora, na relação extraconjugal, suprir algo que falta dentro da relação do casal. Essa amante serve especialmente a mulher e não o homem. É louco, a cabeça pira, né? Então, ela está a serviço da mulher, porque esta mulher está indisponível para essa relação por algum motivo. Então, a amante quase diz assim, eu sirvo no seu lugar. Falem comigo.
Estão acompanhando? Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Tá muito impactante? Porque realmente é uma desconstrução pesada. Existem muitas crenças e existem muitos julgamentos, né? E por que que a amante tem um lugar no sistema? Porque ela está a serviço de mostrar para o casal o que eles precisam ajustar, para onde eles precisam olhar. E por que ela fica nesse lugar? Porque ela também, né? Ela se relaciona com pessoas comprometidas porque ela não consegue ter a permissão para se relacionar, para ter o lugar dela de honra na relação, porque ela está indisponível e super leal ao próprio sistema dela. Então as relações servem justamente por isso. A pessoa, né, ocupa o lugar de amante e não é aleatoriamente. Ela assume um lugar pela sua própria indisponibilidade e é desse lugar que ela honra onde ela veio. E além de honrar a sua própria origem, ela serve a mulher quando o homem procura, e o amante, né, serve o homem quando a mulher procura essa relação extraconjugal. E aí, deixa eu ver aqui comentários. Tá, é sobre isso. É uma consciência que não é fácil, mas é necessária, porque a gente precisa enxergar isso, a gente precisa sair de julgamentos pra gente encontrar caminhos de solução, tá? Então, ó, numa relação... Deixa eu ver aqui se tem comentário. Tá fazendo sentido, Fabiola? Tá, né? Então, deixa eu ler vocês. Em uma relação de casal onde um dos dois ou os dois estão indisponíveis, inevitavelmente acontece uma traição em algum momento, se esse casal não busca autoconhecimento, se eles não buscam olhar para si na esfera do eu individual, para que eles possam com maturidade olhar para a relação, para as necessidades, né, que a relação tem ali, para que eles possam nutrir, né? E é claro que é desafiador entender isso, né? Talvez em um primeiro momento vocês achem bem difícil e não aceitem. E o convite é para que você olhe além do aparente, né? E eu repito, aqui nós não vamos buscar culpados. Até porque não é sobre buscar culpados. É sobre compreender profundamente o que essa situação te mostra e o que você pode aprender com ela para que você faça diferente. Quando a gente aprende a lição, a gente gabarita, então aquilo não acontece mais, né? Porque a lição que você aprende não vai se repetir. Então pare de se colocar no lugar de julgamento. Ah, eu fui traída. Ah, eu fui traído. Ah, eu culpo essa mulher ou esse homem. Ele destruiu a minha família, né? Ela acabou com o meu casamento. Enquanto você aponta o dedo pro outro, você não consegue enxergar em você algo que você precisa, né? Porque a vítima, ela é servida na traição. E se ela é servida, é porque ela não faz. E o que ela não faz? Qual é a indisponibilidade tamanha que atrai essa dinâmica de traição? Então aqui não é também sobre culpa, né? É sobre a sua parte. Qual é a sua parte? A sua responsabilidade na sua relação, né? Uma fala comum, eu fiz tudo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu faço mediação de conflito de famílias. E eu presenciei muitas situações em que houve divórcio. E o que eu percebo é que nunca as pessoas fizeram tudo o que elas podiam da sua parte quando acontece o divórcio. Porque o relacionamento ele só acaba quando as pessoas vão parando de fazer, vão parando de conversar, vão parando de desejar, vão parando de nutrir a relação, vão parando. Então não é sobre buscar um culpado. Ah, o homem é culpado, a mulher. O ponto é compreender que existem dinâmicas que precisam ser nutridas pelo casal. A responsabilidade é dos dois. E por isso que eu falo pra vocês que o amor é construção, um relacionamento é construção. Não adianta você achar que você precisa fazer um passo a passo para encontrar alguém, porque, né, que era um príncipe encantado. Não, é desafiador, gente. Precisa nutrir, precisa de compromisso, precisa de decisão todos os dias
para construir uma relação equilibrada e saudável, é construção. E quando você faz isso, quando você começa a entender qual é o seu papel, a sua responsabilidade, aquilo que depende de você, e você faz o que precisa ser feito, o outro também começa a fazer. E o relacionamento cresce, progride, né? Então, agora falando, quando as pessoas deixam, né, de fazer e deixam de fazer por birra, né? Aos poucos vão abrindo brechas, porque se eu não estou sendo suprida ou suprindo dentro da minha relação com aquilo que é essencial, inevitavelmente vai existir um momento que você ou seu parceiro vai começar a olhar para fora, buscar fora. E o olhar para fora por si só já denuncia algo que precisa ser ajustado na relação. Se eu estou buscando fora, é porque eu não tenho dentro da minha casa. Então vamos desconstruir crenças, modelos, padrões de relações disfuncionais que a gente recebe. Não é sobre procurar culpados, não é sobre procurar vítimas, é compreender que amante tem um lugar, e esse lugar é o de uma terceira pessoa que serve a tua relação pela falta que existe nesta relação. Então esse servir é do serviço, né? Ela entrega algo para alguém. Então essa terceira pessoa, seja homem ou mulher, ela serve o casal. Na medida que esse casal não está em equilíbrio, né? Então, onde não existe desenvolvimento da sexualidade em equivalência, não existe planos em comum, não existe construção de intimidade. Se um desses pilares não é construído, vai começar a ruir essa terceira pessoa, né? E vai se aproximar. Por quê? Porque ela precisa escancarar para o casal, né? Se vocês não olharem para isso, essa relação vai acabar. Fazendo sentido, pessoal? Quem tá aí? É doloroso, Sandra Ribeiro. É doloroso, mas é fundamental, né? É o que eu falo assim, são consciências que dói muitas vezes, porque a gente precisa entender que nós somos responsáveis por tudo de bom e tudo de ruim que acontece com a gente. Então, é o que eu falo assim, são consciências dolorosas, mas é a coragem de olhar para si e assumir, é deixar doer agora para não doer nunca mais. E crescer dói. E eu falo que relacionamento é para adulto. Crianças não se relacionam. Crianças não criam filhos, não educam filhos. Crianças não têm gestão financeira. Então, olha quantos impactos a gente muitas vezes sofre na relação de casal por infantilidade, por não fazer o que precisa. E o diálogo, eu acho que vem antes do amor. É a base, é a construção. Cadê o diálogo? Os casais hoje eles não conseguem conversar. Não conseguem de uma forma adulta, é gritando, é berrando. Enfim, é preciso olhar para isso. É inegociável. Se você quer uma relação equivalente, saudável, com companheirismo, com cumplicidade. Gente, assiste a aula, né, a live anterior, porque tá incrível, vocês vão entender isso que eu tô falando, tá? E como mulher, né, eu ressalto a importância da mulher se encontrar de novo, voltar para dentro de si, para essa casa interna, se conectar com a sua essência, porque uma mulher curada, no seu lugar de força, na relação e na vida, ela vai vibrar e atrair relações compatíveis e equilibradas, né? E no link da bio, você vai ter acesso a um e-book, né, que vai te ajudar nessa jornada de encontro com você. Você vai compreender toda a sua história e ver o quanto ela impacta na sua vida e nas suas relações, né? O e-book A Jornada de Cura do Feminino, você vai ter inúmeras possibilidades de práticas de se encontrar, de fazer por você, de se transformar, porque você precisa assumir a sua responsabilidade, a sua parte em tudo de bom e de ruim que você vive, que acontece na sua vida e na sua relação. E detalhe, tá? No movimento de constelação, a gente percebe que nem sempre, como que eu vou colocar para vocês? O indispensável
o indisponível é traído. Então, por exemplo, se você está indisponível, nem sempre você vai ser traída. Por algum impulso inconsciente, você pode trair o seu parceiro ou a sua parceira, né? Porque você não está inteira dentro da relação ou inteiro. E aí, às vezes, né, a busca acontece porque essa relação precisa de algo que impulsione, né, para que o casal com maturidade olhe para suas questões e consigam restabelecer. Eu já ouvi, gente, muitas vezes em atendimentos, né, que amava o cônjuge, né, que a pessoa amava o seu cônjuge e traiu. E quando o outro descobriu, né, sentiu um alívio pelo término da relação. E o que isso mostra? Né, que os dois estavam altamente indisponíveis. Porque você descobrir que foi traído e se sentir aliviado, isso demonstra o quê? E acreditem, as dinâmicas mostram que muitas vezes quem trai nem tinha tanto interesse. Então, gente, deixa eu ler vocês aqui, não tem comentário não, né? Então, é importante a gente realmente, por mais dolorido, por mais que seja realmente difícil olhar para essa situação de um lugar adulto, de não julgamento, de olhar além, de assumir a nossa responsabilidade, é desafiador, mas é necessário e a gente precisa desconstruir crenças que limitam, que trazem dor e sofrimento, né? Deixa eu ver aqui. Os comentários aqui do pessoal da plataforma. Não é fácil, mas é possível. É possível. E muito possível. Só que é uma decisão. É uma decisão que precisa ser tomada e realmente a gente precisa pagar o preço, né? E essa questão, gente, como que eu digo? Com relação à traição, né? Eu traí. Então, falo, não falo, conto, não conto. Existem, né? Muitas dinâmicas, muitas questões que vêm, né? Então, Jussara. Deixa eu ler vocês, peraí. Possivelmente, as pessoas que falam pro outro, elas querem se sentirem liberadas, né? Então, elas podem ter esse sentimento, ainda que muito inconsciente. Então, elas querem se sentirem livres, porque agora é ele que vai, por exemplo, ter que lidar com isso. Então, é ele que vai decidir se a gente vai ficar junto ou não. Então, as coisas, elas não funcionam dessa forma. Por exemplo, uma constelação, ela vai trazer consciência e vai fazer você perceber se ainda existe força na relação. Se você acreditar que é possível reconstruir o seu casamento, a sua relação, você vai pagar o preço por isso, é inevitável. E um pilar, vamos lá, deixa eu ler vocês aqui também. Existem parceiros que olham nos olhos do companheiro, diz que ama, faz juras de amor, trata bem, mas sempre trai. E quando é descoberto, tenta jogar no outro. É exatamente isso. É um movimento inconsciente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? É um movimento muito inconsciente que a gente precisa olhar além, porque quando existe traição, é o que eu tô dizendo, a indisponibilidade é do casal e do amante ou da amante. Existe uma indisponibilidade, isso é indiscutível, tá? E a relação, a traição, ela não vem por falta de amor. Ela não vem porque não existe sentimento. Ela vem pela necessidade do casal que não está sendo suprida. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, gente, eu falo assim, quando eu tive essa consciência, na época das minhas formações, né, lá atrás, é muito louco. Só para vocês só para vocês contextualizarem. Eu, assim, não que eu saiba, nunca vivi essa dinâmica de traição na minha relação, mas na minha formação, na minha primeira formação de constelação, o primeiro módulo, né, que eu fiz foi o de relacionamento. E foi muito nítido no movimento, né? Eu estava casada energeticamente com meu pai. Então, possivelmente, se eu não tivesse tido essa consciência,
Poderia sim ter acontecido traição na minha relação, ou da parte do meu parceiro ou da minha parte. E pasmem, meu pai traiu a minha mãe. Então eu falo isso não pelo que eu vivo no meu relacionamento, porque a partir da busca, da consciência, da decisão de fazer dar certo e de me permitir viver uma relação saudável e equilibrada, eu experienciei isso como filha. É muito doloroso. E não existe vítima, não existe culpado, existe a sua responsabilidade. Então, é por isso que eu falo que quando a gente fica na postura de julgamento, a gente não enxerga a solução. Porque é exatamente isso. Eu vou repetir, eu vou ler de novo. Existem parceiros que olham nos olhos Peraí que subiu. Que olham nos olhos do companheiro, diz que ama, faz juras de amor, trata bem, mas sempre trai. E quando é descoberto, joga no outro. Por quê? Porque é difícil lidar com as consequências do que eu fiz. Isso é postura infantil. Assim como a busca, né, de uma outra perspectiva, também a busca pelo parceiro, parceira extraconjugal, é uma postura infantil, porque não existe diálogo na relação, existe problemas e a criança não resolve problemas, então inconscientemente eu busco uma terceira pessoa para que eu consiga resolver o problema da relação, para que eu consiga suprir a falta. Só que não. A gente sabe que o problema aumenta. Por quê? Porque criança não resolve problema. E quando eu falo criança, é a postura interna. É tudo que a gente vive e experiencia na nossa infância com relação ao modelo de relacionamento, por exemplo. Então veja como é forte isso. Fácil não é. Por um certo tempo a gente sofre muito, mas quando nós reencontramos e adquirimos amor próprio, tudo muda. Por isso que a mudança que você deseja começa em você. Você, na live anterior eu falei isso, você precisa fazer por você o que você espera que o seu parceiro faça. Porque quem espera é a criança. Então, como adulta, como homem ou mulher, você precisa assumir a tua responsabilidade. Você precisa fazer a sua parte. E isso, gente, tira um baita de um peso, tira toneladas, porque ninguém se relaciona sozinho. Então, se amanhã ou depois, né, essa relação ruir, essa relação acabar, será que você vai estar realmente com a consciência tranquila de que você fez a sua parte e que a parte do seu parceiro você não pode fazer? Porque existe a responsabilidade equivalente, não é verdade? Veja se tá fazendo sentido. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Thaís, o que você disse que viveu vendo seu pai traindo, eu vivi isso também. E também vivi no meu relacionamento anterior. Isso é reflexo do que os meus... Peraí que subiu. Isso é reflexo do que os meus pais viveram. Nós carregamos isso na verdade, é a experiência, é a vivência, é o modelo de relação que você tem. Você assistiu a live anterior? Eu vou compartilhar com vocês o link, vou deixar aqui para vocês assistirem. O que acontece? Quando a gente fala de experienciar, de vivência, do modelo que a gente teve de relação na nossa infância, dos nossos pais, a gente fala muito do sentir. Porque o que te move ao sentir, você atrai o que você vibra. Então, vamos lá, conscientemente, né? O que eu quero no racional? Eu quero viver uma relação saudável, eu quero companheirismo, eu quero carinho, eu quero acolhimento, eu quero amor. Então, percebe? Tudo que eu quero não é sentimento. Eu não falei de sentimento. Vocês vão entender isso na live anterior. Por favor, assistam e comentem como foi pra vocês. Então, o que eu busco? Estabilidade, parceria, né? Cuidado, carinho. Isso não é sentimento. E aí, o que acontece? É uma desconexão, é uma discrepância, porque conscientemente eu sei o que eu quero, e isso é importante dentro da relação, mas emocionalmente eu estou desconectada.
Então, por exemplo, se eu vi o meu pai trair a minha mãe, se eu vi a dor da minha mãe, eu quero uma relação em equilíbrio, saudável, equivalência. Só que eu vou atrair, eu estou vibrando alguém que vai me fazer sentir dor. Porque eu senti, eu presenciei a dor da minha mãe ou do meu pai. Então percebe a discrepância? E é a consciência que te permite ter clareza para que você trabalhe. Porque não é emoção ruim ou boa, como eu disse no início da live. Todas as emoções têm o seu papel. Tudo contribui para o que você quer. E você precisa ter clareza disso. Sim, a constelação ela ajuda muito, mas é um processo, não é só a constelação. Existe a sua parte, existe a reforma íntima, existe essa constância, porque são camadas, a gente não consegue resolver tudo. Tanto que é muito comum, né? Ah, eu faço uma constelação, nossa, dá um up na vida em todos os sentidos. Dali a pouco parece que a coisa começa a ruir de novo. E o que significa isso? Que você elevou sua consciência em um determinado momento, vai ter mais coisas para trabalhar e ser vistas. Porque nós somos seres inacabados, já dizia Bert Hellinger. Então, enquanto vida nós tivermos, existe esse processo de evolução, de crescimento, de progresso. Então a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa entender que não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. Exige muita dedicação, exige muita disponibilidade, né? E decisão de fazer acontecer. Porque não é mágica e não é o outro, é você. A partir do momento que você vai se curando, que você vai ressignificando o que você tem dentro de você, ainda que de forma extremamente profunda e inconsciente, você vai mudando o seu padrão de vibração e vai começando a atrair relacionamentos saudáveis ou modificando a sua relação atual. Isso é inevitável. Por quê? Se eu estou transformando de dentro para fora, algo vai mudar aqui fora. É como olhar a árvore, gente. Tem gente que quer mudar o fruto, não dá pra mudar o fruto. Se tá azedo, se tá amargo, se tá podre, peraí, vamos olhar pra raiz. Quando eu curo a raiz, o fruto vem gostoso, saboroso, doce, viçoso. É exatamente isso. Isso é um processo. Eu trabalho, gente, também com apometria terapêutica e vamos dizer assim, é louco até, né, para muitas pessoas que não têm esse conhecimento, mas assim, não é miojo. Nós não conseguimos em uma sessão resolver coisas desta existência, imagina de outras, porque a apometria é uma técnica totalmente, é a medicina da alma. E a espiritualidade é um processo extremamente, é a base do autoconhecimento. Inclusive nas relações. Por quê? Porque nas relações a gente precisa entender o nosso lugar. Olha a importância da mulher, inclusive, se curar em todos os aspectos. Na relação a gente entende qual é o nosso lugar. Mulher é a espiritualidade da casa. Mulher é o acolhimento, é o amor, é a ternura. E o homem é o quê? É o masculino, é o fazer, é o prover, é o ir pra ação. E quando a gente fala em espiritualidade, inclusive dentro da mentoria, né, da terapia de casal, a gente trabalha muito as polaridades, né, e vou indicar para vocês, tá? 2 filmes, né, muito comuns, às vezes até vocês assistiram, né? Primeiro é Prova de Fogo, segundo é Quarto de Guerra. Então, esses filmes, eles retratam, assim, de uma forma bem simples, a função, a polaridade do homem e da mulher dentro da relação, né? Prova de Fogo mostra o homem em ação, o fazer, né? Naquela linearidade. Então eu decido, eu vou atrás, eu faço acontecer. Isso é energia masculina. Quarto de Guerra mostra o papel da mulher, mostra como ela deve agir.
A mulher precisa orar. Quantas vezes, né? Você já orou, já colocou o seu parceiro em oração, já pediu para Deus, Deus cuida, orienta, capacita. Quantas vezes? Então, às vezes a gente cobra o que a gente não faz. Sim, é extremamente, é fantástico. Quarto de guerra. Então, a gente começa a perceber que nem tudo são flores, né? E não existe culpado. Peraí, né? Existe uma responsabilidade que era minha, eu não conhecia, eu não sabia, só que agora eu tenho consciência. Então, agora eu consigo, aos poucos, mudando, gestando as minhas emoções, acolhendo, para que eu possa mudar comportamento, né? Então vamos lá. Tá, eu vou fazer uma dinâmica agora com vocês. Eu vou baixar aqui um pouquinho, vocês me falam aqui. Vou baixar dos dois lados. Mas vocês me falam se vocês conseguem ver. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não. Tá, então vamos lá. Eu vou baixar aqui. Deixa eu só pegar os bonequinhos. Vou mostrar pra vocês numa dinâmica. Pra vocês entenderem a riqueza, né? De tomar consciência de fato. Tomar consciência de fato. Da sua responsabilidade, porque quando você sabe o que fazer, você faz. E eu falo assim, a gente fala muito, né? Ah, é difícil. O difícil é o que eu não sei fazer. Aí se torna difícil, porque quando eu sei, quando eu tenho clareza, é desafiador, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, difícil, guardem isso, é o que eu não sei fazer, é o que eu não sei como mudar, é o que eu não sei como lidar. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu chegar aqui. O notebook. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estão vendo aqui, gente? Fala pra mim. Vou tentar baixar mais um pouco. É porque tá no celular. Conseguem ver aqui? Acho que dá pra ver, né? Me deem um feedback, por favor. Então, aqui, ó, né? A mulher. Temos a mulher, estão vendo, né? Temos a mulher e temos o homem, o parceiro. Ok? Então, tá aqui. O homem, a mulher. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão vendo. Então, aqui temos o homem, temos a mulher, né? Um de frente pro outro. E aqui, né? Temos a mãe. Eu vou colocar aqui. Deixa eu virar. Vou pegar outra aqui. Eu vou virar um pouquinho. Aqui. Pra colocar numa distância. Então, aqui o homem, aqui a mulher. Aqui a mãe da mulher. O pai da mulher. A mãe do homem, o pai do homem, né? Então, estamos aqui, os pais, né? O casal, vamos dar uma distanciada, porque teoricamente, né? Já saiu da esfera dos pais, então está aqui o casal. Estão acompanhando aqui também, né? Então, imagina essa mulher, né, grudada na mãe. Então, aqui, ó, já imagina essa mulher grudada na mãe. Isso aqui já mostra, já denuncia uma indisponibilidade, tá? Então, seja por qual motivo for aqui, né, a alma desta mulher que está nessa relação está grudada aqui na mãe, né? E o corpo
tá aqui na relação, mas a nível de alma, ela tá voltada para a mãe. Então não existe aqui energia para estar dentro da relação, para nutrir essa relação, porque a alma dessa mulher, ela está em direção à mãe. E aqui pode ter julgamento, pode ter crítica, né? Enfim, pode ter acontecido dinâmicas aqui da relação de traição ou de qualquer outra indisponibilidade. Então a alma dessa mulher julga. E o que eu julgo, eu repito. Então, se eu estou julgando a minha mãe internamente, em algum momento eu me distancio do meu parceiro e me conecto com a dor da minha mãe. Então, percebem, né? Mesma coisa aqui, pode ser também o parceiro, né? Tem parceiro que tá grudadinho ali com o papai, com a mamãe, né? Que não consegue desvincular, que às vezes a mãe não é presente aqui na relação, mas a mãe tá sempre presente ali emocionalmente, né? A nível de alma, nos conflitos. Então aqui, ó, pode ter uma série de dinâmicas. Ele pode ter, por exemplo, não tido a presença do pai, né? Não sabe se portar, não sabe o que é um masculino saudável dentro da relação, porque não teve referência aqui. Então as dinâmicas são várias. São várias. Acontece que o casal, não estando disponíveis e inteiros nessa relação, acontece o quê? Eles vão atrair a amante ou o amante. Por quê? Porque os dois olham para as dores das famílias de origem, para modelos de relação que eles experienciaram. Então eles querem, eles amam, eles sentem. Só que a nível inconsciente, eles estão assim. E aí, quando eles estão assim, abre brecha. Existe uma desconexão, onde a amante entra na relação. E ela entra para suprir. Porque eu julgo, eu critico, eu faço e aconteço. Então, é o que eu falo. O fruto não cai longe do pé. Então, tá julgando papai e mamãe, vai fazer igual ou vai fazer pior. Isso é indisponibilidade na relação. E essa terceira pessoa, né, a figura da amante, pode ser o homem ou a mulher, essa terceira pessoa, ela serve a relação. Porque ela também está indisponível, né? Ela também e não se sente, deixa eu procurar aqui, peraí, não se sente no direito de ter uma relação pública saudável e etc e tal. E isso denuncia também muitas dores, né, da família. Então tá aqui, ó. Todo mundo julgando, todo mundo indisponível, porque aqui ela não pode assumir uma relação em público, porque aqui certamente existiu algo muito profundo e traz a indisponibilidade. Então, tudo aquilo que a gente rejeita, tá? Dos nossos pais, é experienciado na relação extraconjugal. Então, internamente, eu preciso me resolver as minhas questões profundas com a minha família de origem, para que eu não precise experienciar extraconjugal tudo que eu estou julgando e criticando. Por pertencimento, pela necessidade de ser igual. Que direito eu tenho de ter uma relação saudável, diferente da que os meus pais tiveram? Nenhum. Se eu não trabalho, se eu não trago consciência, nenhum. E aí vem a terceira pessoa, a fim de suprir o que inconscientemente o casal não está disposto a fazer pela relação. E ela vem exatamente porque também é indisponível. E é o que eu falo, você não atrai o que você não vibra. Então, se você passou por isso, se você passa por isso, vem olhar para isso. Porque não é, vou terminar a relação. Vai se repetir, se repetir, se repetir, porque o problema é o que você traz, é o que você vibra. Cada um fazendo a sua parte.
50% responsável aqui, 50% aqui. Não adianta a mulher querer fazer 100%. Não adianta o homem querer fazer 100%. Porque relação, eu sempre falo, é MBA. A gente atrai quem a gente precisa para crescer e evoluir. Então, se tem repetido situações aí dentro da sua relação, seja ela em qual for, né, com relação à indisponibilidade, olha para isso. Porque é um convite. É um convite para mudar essa relação. É um convite para quebrar padrões doentios. É um convite para que vocês se permitam, de fato, fazer diferente. Gente, fala sério. Pai e mãe que viveram dinâmicas de traição ou qualquer outro problema na relação, eles vão ficar super felizes quando você puder se permitir viver uma relação em honra a eles. Uma relação diferente. Não melhor, mas diferente, porque hoje você tem recursos para isso. Percebe? Tá fazendo sentido? Josi, Fabiola, Marcelo. Então a gente precisa olhar, né, para isso. Deixa eu ver aqui. Qual é a solução? Bom, a solução, Fabiola, outra Fabiola aqui. A solução é cada um se despedir das suas famílias de origem, tá? E compreender que as dinâmicas, porque é sobre isso, né? Então tá aqui, ó, todos os dois, deixa eu baixar de novo, gente, só pra vocês entenderem. Acho que vai dar pra vocês verem. Então aqui, ó, tá tudo aqui, ó, emaranhado nas questões da família de origem, tá? Então, vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, aqui, tudo aqui. Então, o que é a solução? É se despedir das famílias de origem e compreender que essas dinâmicas, né, vêm de forma inconsciente, está impactando de uma forma negativa a relação, e é de fato se olhar nos olhos. Se olhar nos olhos. Conversar como adultos. Dialogar. Estão vendo? Dialogar como adultos. Né? Então, a gente precisa processar. É muita informação. Né? E não é sobre julgamento. Não é. O julgamento moral, ele traz exclusão, e a exclusão, ela só vai aumentar o problema, ela não vai resolver o problema. Ok? Então, assim, a solução é você realmente deixar os seus pais com o que é deles, parar de julgar e criticar. Ah, se tivesse feito isso ou aquilo. A vida é deles, a relação é deles. Você não tá dando conta da sua e tá preocupada com a deles. Né? Então, olha a arrogância enquanto filhos e filhas, que muitas vezes nós fazemos isso sim. Tem pessoas que têm a capacidade de falar: mãe, larga do meu pai. E aí, eu quero realmente viver uma relação saudável, né? Exato. O julgamento segue e a gente não consegue buscar, né, caminhos de soluções, e a coisa vai só complicando. É o convite para enxergar além, né? Porque a gente não muda o que a gente não vê. E a grande maioria das pessoas, elas estão indisponíveis afetivamente e olhando para a própria história. Inclusive dentro de relação, viu, gente? Tem relação de anos. E a pessoa, ou o homem ou a mulher, está indisponível, tá? Deixa eu só ler aqui. Eu vou só mais um pouquinho, gente. Eu não vou conseguir responder vocês, mas vocês podem comentar, tá? Que eu vou respondendo no feed. Essa indisponibilidade, muitas vezes, efetivamente, é exatamente isso. Porque, às vezes, a gente julga e critica muito a história dos nossos pais, tá? E a gente não faz o movimento de tomar eles como eles são. A gente quer ficar no meio da relação e isso dá ruim. A gente não tem que olhar para os nossos pais com a ótica da mulher ferida ou do homem ferido.
A gente precisa aprender a vê-los como filhos e filhas. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue soltar de uma maneira tão linda, tão leve, porque é deles, não vai doer em você. Você precisa cuidar da sua vida daqui pra frente, da sua relação, da maneira com que você quer fazer daqui pra frente. E se você tá ocupado, olhando pra trás, julgando, você não consegue fazer isso, porque não existe energia. A sua energia tá focada em julgar e criticar o seu pai e tentar salvar o papai ou a mamãe. E não em reestruturar ou realmente buscar uma relação saudável. Vejam se faz sentido. Exato, isso, nesse ponto que eu tô dizendo, a gente chama até de amor cego, né? E lealdade. Por quê? Porque é por amor. É porque a gente não quer ver pai e mãe sofrer. Só que aí a gente vai repetindo ciclos e a gente mesmo vai sofrendo e, consequentemente, os meus filhos também sofrem. Porque o que eu não curo em mim, eu passo adiante, né? Então, qual que é a minha decisão? O que eu quero passar adiante, tá? Se você não compreende, tá? Se você não compreende, se você não consegue olhar além, quanto mais você julgar, mais você vai exigir do outro e mais ainda você vai esperar do outro. Aí você vem para uma postura infantil, porque a criança espera que o outro faça. A criança não assume a responsabilidade que é sua, tá? Então, só recapitulando, né? A amante, essa figura tenebrosa que dá muita polêmica, a gente sabe, ela está a serviço, ou seja, ela serve na relação do casal o que falta para esse casal e que esse casal não tem consciência e muito provavelmente não decide buscar, porque os dois é em equivalência. Então não é um, não é outro. Isso dá desordem e se existe um maior e um menor, existe uma desordem, existe um lugar que está vago. Olha só a dinâmica. Vamos lá, ó. Então tá aqui o casal, né? Casal é equivalente, é lado a lado. Não existe o maior e não existe o menor na relação. Então, equivalentes, lado a lado, na mesma proporção, a mesma responsabilidade. Por exemplo, uma coisa muito comum da mulher. Então tá aqui, né? A mulher, é a fodona, é a fortona, ela manda, ela acontece, ela que determina a relação. Olha aqui, ó. Está vago o lugar da mulher da relação. Essa mulher, ela está no lugar da sogra, da mãe, do homem. E isso aqui vai gerar muito conflito, muito provavelmente, com a sogra. Por isso que muitas mulheres têm questões sérias com sogra, porque tá no lugar da bonita e não tá no seu lugar de mulher na relação. Então, gente, são dinâmicas que denunciam indisponibilidade absurda. Então aqui é parar de querer ser a mãe, é parar de querer fazer acontecer, mandar, é entender que relacionamento é para adulto, criança não se relaciona, relacionamento é para adultos, adultos se relacionam, adultos constroem uma vida, uma relação saudável. Então percebam, né? Quando a gente fala de equivalência de responsabilidade, é isso aqui, ó, lado a lado. Então percebe? Se você está no lugar da tua sogra, ou se o seu marido está no lugar do seu pai ou da sua mãe, por exemplo. Ei, Cíntia, tudo bem? Tá fazendo sentido, pessoal? Comenta aqui, porque ó, quem tá aqui na plataforma tá participando legal. E tá muito bom. Deixa eu ver aqui. Exatamente, é começar olhando pra você, pra si. É importante refletir, né? Quais as posturas e quais os comportamentos você vai precisar mudar na sua relação, né? Por exemplo, o meu método de trabalho, ele promover a compreensão, tá? Tanto para vocês, que é o que eu tô fazendo agora, inclusive, né? Te levar à consciência, te levar a experiências e movimentos que vão realmente promover, né, a transformação que você busca na sua relação. Então, é a partir de você. Eu quero reforçar aqui, eu falei no começo da live, no dia 5, segunda-feira, gente,
às 19 horas, online. Nós vamos ter uma vivência de dinâmicas de cura, tá? E qual que é o critério? Nós temos um grupo VIP do WhatsApp. Quem está nesse grupo, se adquirir o e-book A Jornada da Cura do Feminino, tá? O link já está na bio. Vocês participam sem custo adicional dessa vivência. E, gente, o preço desse e-book tá R$ 29,90. Então, assim, é uma baita oportunidade para você, mulher, já olhar para você dentro da sua relação, para você olhar para o seu feminino, porque a mudança e a cura que você quer dentro da sua relação começa em você. Então, assim, eu agradeço, né, a presença de todos. Amei, tá? Fazer essa live aqui dentro da plataforma no Instagram. Essa live vai ficar disponível no YouTube, tá? E eu vou deixar o link pra vocês da live anterior, que eu já citei aqui várias vezes, que é um complemento, vocês vão super entender e compreender as dinâmicas, né? Por que que eu quero uma coisa e vivo outra. Então, assim, vou deixar pra vocês o link, tá? Nos stories. E, inclusive, do e-book. Então, mulheres, tá? Segunda-feira, dia 5/5, às 19 horas, vivência, dinâmicas de cura. Então, vamos olhar para o seu feminino, vamos olhar para você dentro da sua relação por apenas R$ 29,90, que é o preço do e-book. E para isso, você tem que estar no grupo, tá? VIP do WhatsApp. Então, vou deixar também o link nos stories e vamos juntas, ok? Algum comentário a mais? Ficou alguma dúvida? Como foi pra vocês? Eu sei que é um tema um tanto quanto polêmico, é uma desconstrução. Isso não acontece da noite pro dia, como eu disse, não é miojo. Mas é importante a gente se abrir para algo novo, para novas compreensões, para autoobservação, para reflexão, né, de como nós estamos sendo, o que está acontecendo na nossa relação, porque é dessa forma que a gente vai com clareza mudando os nossos comportamentos e caminhando aí rumo à solução. Fabiola, gratidão, minha querida. Gratidão a todos vocês. Pessoal, amei. Beijo. Gratidão, gratidão. Vai ficar gravado no YouTube, tá? E é isso, minhas queridas, meus queridos, compartilhem essa live. Vou deixar o link do YouTube, tá? Na bio, porque eu tenho certeza que muitas consciências para muitos casais, para muitas mulheres, para muitos homens vão vir a partir disso. E o objetivo, o propósito é esse, né? É transbordar algo novo para que você realmente possa viver relações saudáveis e congruentes até com o que você busca, né? Então a gente pode alinhar isso. E é isso, minhas queridas, espero vocês. Entra no grupo, adquire esse e-book pra gente fazer um movimento lindo na segunda-feira e vocês não vão se arrepender. Beijo, gratidão.